Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em mais um momento eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos presentes, os irmãos de casa. Nós estamos iniciando mais uma live, o culto, até que haja a abertura total. Nós estamos fazendo a live para você, para os irmãos em casa, para os demais aqui do Cambuci. Nós sabemos que na sexta-feira as nossas congregações não tem culto, então todos os irmãos devem estar acompanhando. E hoje nós temos o culto de doutrina, palavra pastoral, e eu quero que você esteja de fato acompanhando até o final, cultuando a Deus, pois a palavra de Deus é um alimento espiritual indispensável para a vida cristã. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, estaremos orando para darmos sequência ao culto. Depois nossa irmã Wilma, diaconisa Wilma, vai cantar o hino 26 da nossa harpa cristã, juntamente com todos. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em mais um momento nós estamos na Tua casa, Senhor. Estamos na casa do Pai para adorarmos o Teu nome. Viemos como igreja nos reunir para glorificá-lo, agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje, agradecendo ao Senhor pelos benefícios desse dia, agradecendo ao Senhor por nos guardar e até aqui nos tem ajudado o Senhor Jesus. Nós também pedimos pela vida de todos os Teus filhos, todos os Teus servos, as famílias, a cada um, Senhor, que nesta hora se encontra em sua casa, está ouvindo por esta live, por esses instrumentos, a Tua palavra que será ministrada aqui. Que a palavra do Senhor encontre guarida aos corações, e que nessa noite, aqueles que se encontram enfermos, Senhor, pelo poder da palavra, pelo poder do Teu nome, também possa ser curado pela Sua bondade e misericórdia. Nós oramos pedindo também por essa nação, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, que o Senhor tenha misericórdia deste povo, que o Senhor dê luz na mente deste povo, que o Senhor desperte essa nação para a realidade dos acontecimentos, para a realidade das coisas, assim também como as autoridades, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria para sair dessa situação, para que busque soluções, para que venha ter entendimento do Senhor e ter no coração a palavra do Senhor e o conhecimento do Senhor. Oramos, Senhor, pedindo ao Senhor pelos que estão enfermos nos hospitais, para que o Senhor também os visite e o Senhor possa, por misericórdia, os curar deste mal que atingiu não só nós aqui, mas todo mundo, Pai. Nós oramos pedindo ao Senhor graça, não por mérito, porque não temos, mas por bondade do Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero chamar aqui a diaconisa Wilma, ela vai cantar o hino 26, juntamente com todos os irmãos, e em seguida já estaremos participando da palavra. Põe aqui, pode. Isso. Salve irmão, com a paz do Senhor, e todos os irmãos que estão online também nos assistindo, vamos louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo. O hino 26. Quão glorioso cristão é pensareis na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspis e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando agora chegará dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso
melodia, que a terra cheira de Beulah e das hastes da doce harmonia. Ao passar o Jordão subirá, mesmo em dor e que levem a morte, ser constante, não volte atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Ser glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do Rei. Não almeja viver, amigo, nessa formosa Jerusalém. É que pegou. Na roupa. Pegou, né? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos nos colocar de pé para reverenciar a palavra do nosso Deus, palavra santa, palavra digna de reverência. E o texto sagrado que nós vamos ler hoje é no livro de Eclesiastes. Eu achei assim pertinente para os tempos e os momentos que estamos vivendo aqui. Então, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. É até o versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 8. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraços, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guerra e tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quantos podem dizer amém? Pai amado, no nome de Jesus, mais uma vez, nós clamamos e agradecemos ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê graça, sabedoria, para que a palavra do Senhor esteja em nossos corações e que pela direção do Espírito Santo possamos ministrá-la a ela e ela falar grandemente em cada um de nós. Assim oramos, Pai, e agradecemos ao Senhor nesse momento, mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, que nós temos este momento para agradecer a Deus. Eu sei que falar agora às vezes se torna até difícil pela situação que aconteceu e que está acontecendo em derredor do mundo, né? E nós estamos vendo que muitas coisas têm acontecido de modo que ninguém esperava, né?
Mas a palavra de Deus, ela é eficaz naquilo que já foi determinado. A Bíblia diz: falando Deus alguma coisa, há de se cumprir, pois nenhuma das suas palavras ela cai por terra ou volta vazia. Então, hoje, o propósito do Eclesiastes, Salomão, é exatamente falar de tempo, de oportunidade, de aproveitar a oportunidade, de remir o tempo, de agradecer, gratidão e reconhecer que não há méritos em nós e que Deus é misericordioso para com todos, não somente com os cristãos ou com aqueles que nós dizemos somos filhos. Deus é misericordioso porque Ele é Pai e Ele cuida de todos, e ao seu tempo Ele trabalha de uma maneira que nós não sabemos. Às vezes nós questionamos pela brevidade da vida, pois nós vamos passar os nossos olhos, e se não aproveitarmos a oportunidade que cada um tem, ela passa e nós vamos lamentar no futuro da velhice de muitas coisas que nós poderíamos ter feito e deixamos essa oportunidade passar. Eu costumo dizer que uma oportunidade ela só vem uma vez na nossa vida. A gente pode ter outras oportunidades, mas a oportunidade ela é única. E Salomão ele vai falar exatamente a principal mensagem, o plano de Deus para todas as pessoas, ou o plano de Deus para todos os seres humanos, ou o plano de Deus para cada nação, mostrando que há tempo determinado em toda circunstância da vida. Toda circunstância da vida há um tempo determinado. Às vezes nós, como ser humano, nos apegamos em uma segurança aparente, né? Uma segurança falsa. Nos asseguramos na vida que temos, na saúde, né? Quantas vezes a gente ouve as pessoas: a minha saúde é de ferro, então eu posso fazer o que eu quero, eu posso dançar a noite inteira, eu posso ir para o baile, a gente vê isso muito na classe de jovem, né? Nos adolescentes, mas é exatamente o tempo que passa, e esse tempo não sendo remido, de modo que ele venha trazer benefício para a vida futura e diante de Deus, será um tempo perdido, que mais tarde a colheita virá de um modo desagradável e amargo. Então, tempo de nascer e tempo de morrer, o começo e o fim, porque a vida ela começa, mas ela não é eterna, ela tem um fim. Aqui ela é terrena, ela passa, e é exatamente isso que nós não entendemos, porque ela passa de uma maneira tão breve, que Salomão, escrevendo esse texto, ele vai ver muitas coisas que ele fez quando era moço, e que ele se arrepende quando está velho. Decisões que ele tomou quando era moço, e quando ele estava na idade avançada, maduro, já com a mente madura, ele vai olhar e dizer: se eu tivesse a maturidade que eu tenho agora, eu não tinha feito essa burrice que eu fiz quando eu era jovem. Por causa de Salomão, irmãos, e das suas atitudes, o reino de Israel vai sofrer uma perda grande. O reino de Israel vai ser dividido e depois, obviamente, exilado, tanto o reino do norte como o reino do sul, porque Salomão teve uma atitude errada, uma atitude que levou o povo à idolatria, que levou o povo a viver distante de Deus.
com toda a sabedoria, com tudo que Deus deu para Salomão, Salomão foi ingrato em um certo momento da vida. E tudo isso nós sabemos que vem com uma certa colheita. Plantação vem com colheita. E ninguém planta para não colher. Então, a segurança que a gente devemos entender, ela está onde? Jesus vai fazer parábolas, né, nas parábolas de Jesus, quando ele fala dos fundamentos, né? E quando estamos falando de parábolas aqui nas quarta-feira, quando ele diz, olha, bem-aventurado ou feliz é o homem que construiu a sua casa em um terreno sólido, terreno rochoso, que não teve preguiça de cavar brocas, né, para o termo pedreiro, né, de fazer brocas fundas, depois cavar para fazer sapatas e depois um bom alicerce para construir a casa. Ninguém chega em cima e constrói uma casa pensando que ela vai dar segurança. Ela vai cair uma certa hora, uma hora ela vai ruir. Então a segurança que o homem tem que ter da vida que ele leva aqui, aonde vai levar ele, para onde ele vai, ao final dela, qual é o sentido da vida. Porque é o homem que trabalhou, e Salomão é o homem que trabalhou, adquiriu riquezas e fortuna, e o final da vida não gozou de nada. Ao final da vida não teve um prazer, não se deleitou nos caminhos do Senhor, não honrou a Deus, nem com sua vida, nem com o que possuiu na vida. Então o tempo que nós temos é tempo de oportunidade para ser aproveitada. O tempo é Cronos, né? Que é o tempo de Deus, o tempo está em Deus, ninguém pode controlar o tempo. Seres humanos, nós não podemos controlar o tempo, e exatamente por isso, Moisés vai escrever o Salmo 90, que é de Moisés, né? Ele diz assim, porque 1000 anos para Deus, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. E a duração da vida, ele está dando a brevidade da vida, a passagem dela, embora ele viveu muito mais do que isso, mas ele está dizendo assim, ó, a brevidade da vida é a vida de 70 a 80 anos. Se por acaso alguém for mais, tiver uma robustez, tiver mais vigor, chegará a 80. Mas o melhor disso é cansado, enfado, pois passa rapidamente e nós não vemos, né? Então, e ele ainda diz assim, ensina a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A sabedoria, Tiago vai escrever, dizer, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E o que é sabedoria? Sabedoria vem de Deus, para nos ensinar a ser filho, e filho que ouve, e filho que obedece, e filhos que têm o coração voltado para os ensinamentos do Pai. E o Pai que eu estou falando aqui é o Pai Celestial, é o nosso Deus. Então honrar a Deus, irmão, é acreditar no perdão, na bondade, no amor que Ele já destinou através do nosso Senhor Jesus, para que todos nós venhamos entender uma coisa: vai passar, está passando aos nossos olhos, porque a vida tem esse conteúdo, ela é passageira. Então aproveitar a oportunidade é exatamente isso. Salomão está dizendo exatamente isso, né? Como um dia, Deus não é limitado ao tempo, de fato, Deus não é limitado ao tempo. Então percebe que a vida é curta e nos ajuda a usar o pouco tempo que temos, para entender que haverá, depois dessa vida, um tempo eterno, mas que nós precisamos usar esse pouco tempo que nós temos hoje aqui para fazer algo agradável ao Criador de todas as coisas, inclusive da vida e do perdão, para receber um dia o galardão esperado
não pelo que nós merecemos, mas pelo que a bondade de Deus vai nos levar um dia a ser premiado, receber algo que não é mérito para nenhum de nós. Mas como Deus é justo, e como Deus é misericordioso, o trabalho que você realiza, Ele te recompensa. Veja só, Deus já nos recompensou através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacrifício perfeito que nos mostra a grandeza do amor e da misericórdia. Poderia um justo morrer por pecadores? Pois a Bíblia diz que Jesus morreu ao seu tempo, sendo nós pecadores. E pecadores que eu estou dizendo aqui, pecadores destinados à perdição, destinados a se perder, destinados a não receber o perdão pela consequência dos atos de pecado que nos afastou de Deus. A destruição da alma, a destruição de tudo isso vem com o pecado gerou morte. Consumado gera morte, e o pecado foi consumado, mas a Bíblia nos diz que na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo, gerou-se a vida, e trazendo o Senhor a vida, nos presenteou com aquilo que nós não tínhamos capacidade de receber. O presente da vida vem na ressurreição, ainda que na sua morte nós morremos com Cristo, na ressurreição nós também viveremos com Cristo. O tempo que nós temos é um tempo de oportunidade, irmãos. Nós vemos que as igrejas, os templos ficaram fechados, e víamos o comentário de pessoas dizendo: olha, eu não vejo a hora do tempo das igrejas. Fala igreja, né? Eu não vejo a hora das igrejas se abrir para a gente cultuar. E a gente viu aqui que domingo mesmo foi aberto aos irmãos aqui, né? E graças a Deus tivemos uma boa presença de irmãos, mas muita gente não vieram. Está no coração do homem a gratidão, não é na fala. A Bíblia, Jesus diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Se a raiz da planta é boa, toda planta vai ser boa. A atitude não é falar, é a ação. É o desejo do coração, é a intenção de fazer, e fazer para que Deus se agrade. Não é para que os homens vejam, não é para receber a glória humana. Quando cantamos, devemos cantar para que o Senhor se agrade e Ele receba. E quando orarmos também, a oração é para que o Senhor receba a oração. A oração é feita a Deus. É Deus que é o centro da oração, não é o poder da oração, é o poder de Deus que realiza na oração. Assim, quando nós nos consagrarmos, ela deve ser uma consagração agradável ao Senhor. Então, nessa vida, nós temos a oportunidade de agradar a Deus. Por isso, Jesus falou: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa: que eu guarde os seus mandamentos. Esta é a vontade de Deus, que nós todos aqui tenhamos um sentimento, e o sentimento é nosso coração, nossa vida entregue nas mãos do Senhor. Eu sei que nós hoje não podemos falar aqui do jeito que os discípulos falaram, do jeito que a igreja primitiva fez. Os tempos mudaram, as coisas passaram, e agora é bem diferente daquela época. Isso é certo, não tem como ser diferente. Mas a oportunidade que o Senhor nos dá é usar o tempo da maneira correta. Quantas vezes a gente estaria em casa, estamos em casa, se perguntarmos aqui agora, nós que ficamos em casa, quantos livros nós lemos? Quantos textos da palavra de Deus nós lemos? Foi mais usado dentro da nossa casa, eu tenho certeza, a televisão, a rede social, do que a palavra de Deus.
Aí Paulo vai escrever em Filipenses: tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, se há alguma virtude, nisso pensei. Aonde está o nosso pensamento? E usar o tempo de uma maneira correta é colocar na mão de Deus, entender que a nossa vida está sendo levada e conduzida por Ele. Ele que determina todas as coisas, é Ele que controla todas as coisas. O poder pertence a Deus, e a glória pertence a Deus, e a glória Deus não dá a ninguém. Por quê? Porque a glória é dele, e isso não tem como o homem receber. A glória não pertence ao homem. O homem pode ser coroado até de autoridade, mas o poder não, o poder é de Deus, e Ele faz do jeito que Ele bem entende. E a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, dizer, os caminhos de Deus não são os nossos. Nós determinamos e queremos o nosso jeito, mas Deus tem um outro objetivo, irmãos, porque Ele não erra na sua escolha, né? Então, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Quem já trabalhou com roça sabe que quem planta tem que colher, né? Você planta o feijão, tem que cuidar dele, mas quando ele seca, você tem que arrancar ele. O milho, a mandioca, né? Quando ela está mais bonita e você sabe que tem raiz, a batata, você tem que arrancar. É a colheita, plantou, vai arrancar para colher dos frutos, para participar dos frutos. Então, o tempo de plantar não é muito fácil, porque você tem que cultivar a terra, preparar a terra, semear a semente e confiar que vai nascer. Você não está vendo a planta quando semeia, você está semeando a semente. Vai confiar que Deus vai mandar a chuva para que a semente nasça. Engraçado, irmãos, que na maioria das vezes a semente tem que ser semeada na terra seca. Então isso quer dizer que na dificuldade nós temos que continuar sendo cristão, na dificuldade nós temos que continuar confiando, na dificuldade nós temos que continuar inabalável, na dificuldade nós temos que ser firme, olhando para Jesus. É em Jesus que nós repousamos a confiança, olhando. Então se planta na dificuldade para colher, e às vezes também vai colher na dificuldade, mas pelo menos plantou. Então, usar o tempo correto, né? Compreender a brevidade da passagem da vida, compreender que a vida passa. Então, aquilo que você fazia e que agradava a Deus, é necessário que você continue fazendo. Que de repente a gente para de fazer algo que agradava, que era benefício na obra de Deus, que era benefício para uma outra pessoa, que beneficiava outro ser humano, que beneficiava até sua família, e para de fazer. A obra de Deus, ela é carente de muitas pessoas com disposição, voluntariado para fazer com amor. A obra de Deus não precisa de atores. A obra de Deus não precisa de famoso, não precisa de teatro. A obra de Deus não precisa de ninguém que apareça na casa de Deus para fazer aquilo que aparentemente aqui é glorioso para nossos olhos, mas diante de Deus não representa nada. A obra, ela pode ser uma obra até meia que feinha, meia que desprezada, mas quando ela é agradável aos olhos de Deus, não importa o tamanho da obra. Ela não precisa ser uma obra faraônica, ela só precisa ser algo agradável, algo que você faz, algo que você coloca a sua mão e o arado continua indo para frente. Então o tempo de plantar é o tempo de arar a terra.
E arar a terra, geralmente tem que arar ela quando ela está seca. Tem que pôr força. Hoje não, né? Que nós temos os maquinários, os trator, se ara a terra com mais facilidade. Mas quando nós fomos agora lá no sítio do tio da Luciana, ele ainda tem um arado de madeira e um burro, né? Então ele ara a terra com um burro e o arado de madeira ainda, que no local dele lá, um local pequeno, então ele ainda trabalha na idade da pedra, né? Vamos dizer assim. Mas ele ara a terra, faz a plantação, então com toda a dificuldade. Mas depois que a terra está semeada, vem o tempo do cuidado. Não é semear, tem um ditado que diz assim, como Deus plantou batata, porque para a mente, esse ditado quer dizer, Deus plantou batata e deixou ela ao léu para ela se virar e dar o fruto dela. Não, Deus plantou a batata e cuidou da batata como cuidou de todos. Então quer dizer, Deus continua cuidando de cada um de nós. O seu cuidado, o cuidado que nós temos, o cuidado que Deus tem de nós, Ele está dizendo o seguinte: sua vida está nas minhas mãos. Como ela é um sopro, como ela é passageira, né? Então, Deus quer que nos esforcemos, Deus quer que nós nos desprendemos de algumas coisas. O Senhor não está pedindo que nós deixemos de trabalhar, deixemos de cuidar das nossas vidas. Não, não é isso não. Nossa vida secular também faz parte da vontade de Deus. Nosso trabalho também faz parte da vontade de Deus, porque é com esse trabalho que nós honramos a nossa vida particular de honestidade, sermos honestos, pagando as nossas contas, vivendo como um cristão autêntico, que é necessário, sendo dizimista, ofertante, amante da obra de Deus, e é uma maneira de agradar a Deus. Foi uma das coisas que Deus colocou no homem, esse sentimento de ser trabalhador. Ser trabalhador é um dom de Deus, é que Deus colocou em nós. Então, tempo de plantar é aproveitar a oportunidade e usar o tempo de uma maneira correta, né? Eu estava escrevendo aqui e lembrei de uma ilustração que eu vi uma certa feita, que falava de um monge e do discípulo do monge. Eles chegaram em um certo lugar e perceberam que tinha uma vasta planície, uma baixada, como a gente chama lá no interior, que dava para fazer plantação, que dava para fazer roça, e a terra era improdutiva, ninguém plantava ali, mas tinha uma família que morava ali, um pai, a mãe e vários filhos. E qual era a fonte de renda deles? Uma vaquinha. Então eles tiravam o leite da vaquinha para comer de manhã, à tarde, meio-dia e à noite. Aí o monge, o discípulo, mas mestre, por que eles não plantam? Por que eles têm tanta terra boa e não semeia aí na terra? Aí o monge falou, por causa daquela vaquinha. Mas o que a vaquinha tem a ver? A vaquinha é a fonte de renda dele. Enquanto essa vaquinha existir, eles vão comer dessa vaquinha e viver na pobreza até hoje, até o dia que eles morrerem. O que eu faço? Empurra a vaquinha lá na ribanceira, mas ela vai morrer. É exatamente o que tem que fazer para eles sair dessa vida miserável que eles vivem. Aí o rapaz foi lá, empurrou a vaquinha caiu lá embaixo e morreu. Aí o rapaz falou, e agora? Aí o monge falou, agora corre, porque agora eles vão vir atrás de quem matou a vaquinha dele, a fonte da vida deles, a fonte de renda. Aí correu ele e o monge. Passou-se os anos, o monge, obviamente, já não estava mais, mas ele voltou porque agora ele era monge.
Ele volta lá no local e quando ele chega lá, ele não reconhece. Aquelas planícies, estava tudo plantada, estava tudo produzindo. Aquela casinha velha caindo aos pedaços era uma bela de uma fazenda. Aí ele perguntou: o que aconteceu aqui? Um tempo aqui contou a história, eu vim aqui, tinha umas crianças, tal. Eu falei: não, as crianças somos nós, já era pessoas, rapaz e moça, e nós somos nós. E o que vocês... Não, nós plantamos aí, a coisa mudou na nossa vida. Hoje nós temos com o que viver e bem. E por que isso aconteceu? Aí ele falou assim: porque nós tínhamos uma vaquinha e todo mundo dependia da vaquinha. Mas um dia alguém jogou a vaquinha na ribanceira e ela morreu. Aí nós não tínhamos o que fazer, fomos plantar. E plantando, descobrimos que era o correto a fazer. E hoje a vida para nós mudou. A vaquinha morreu e mudou a nossa vida. Aí ele falou: quem matou a vaquinha fui eu. Agora ele podia falar, né? Quer dizer, quanto tempo eles perderam pisando na melhor terra? Quanto tempo eles perderam vivendo em um lugar excelente para a plantação, porque tinha algo na vida deles que atrapalhava, eles achavam que era o certo. Às vezes acontece com a gente, irmãos. Tanta coisa para se fazer, nós nos apegamos a uma coisa pequena e esquecemos que o Senhor é o dono de todas as coisas. As suas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos. As bênçãos do Senhor está para nos acompanhar, por incrível que pareça, não da maneira que a gente ouve alguns pregando aí, que Deus tem que determinar e Deus fazer, mas fazer no tempo de Deus, na vontade de Deus, aquilo que é agradável a Deus. Com certeza, você plantando, Deus há de recompensar. Mas às vezes nós somos mesquinhos. Às vezes nós somos mesquinhos, né? Às vezes nós fazemos coisas que achamos que para nós não fomos vistos, não fomos aplaudidos. E aí nós vemos Jeremias dizer assim, ó: louvado seja Deus. Jeremias 17. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço forte. Maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aí o versículo 7: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que é isso? A confiança em si próprio e os que confiam no Senhor. É por isso que Davi vai dizer: eu fui moço e sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele pode até passar por dificuldade, pode até passar por escassez, e vai passar, mas está dizendo: eu não conheço um justo que Deus não cuide. Mas está faltando o arroz, mas Deus cuida. Porque quando a provação vem, é para nos provar, e a Bíblia diz que bem-aventurados que são provados, porque sendo provado, será aprovado e receberá a coroa da vida eterna. Quer dizer, receberá a recompensa na provação, receberá a recompensa sendo lapidado, receberá a recompensa tendo oportunidade de agradar, de engrandecer, de exaltar e de glorificar a Deus com as suas atitudes. O que quer dizer que nós temos que ter atitudes dignas. Tempo, irmãos, todos nós temos oportunidade.
Nós só temos que aproveitar. Quantos cultos a gente deixa por nada? E às vezes a gente acha que, como uma vaquinha, e aí o rapaz já estava prevendo, o monge já estava prevendo o seguinte: e quando a vaquinha morrer, o que vai acontecer deles? Então, para nos despertar para o potencial que Deus já nos colocou. Quanto potencial deixado de fora, quanto talento que podia estar sendo usado para a obra de Deus, mas cruza os braços: eu não sei fazer. Aprenda a fazer. Às vezes a gente, como pastor, estou falando agora como pastor, fica olhando, esperando que alguém se toque, né? E às vezes vai atrás, coloca: meus irmãos, é preciso fazer. Isso vem de você tomar essa atitude. Senão nós vamos depender de uma vaquinha que uma hora vai morrer. Porque nós mesmos vamos matar de tanto sugar. Tem coisa que vai depender de nós tomar atitude. Não esperar que o outro tome por nós. O que está precisando fazer? O servo não é aquele que é chamado, é aquele que se apresenta para servir. Não é aquele que espera ir atrás: você pode fazer. Não, aquele que, o que tem para fazer? Aproveite a oportunidade que você tem, o talento que você tem, a saúde que você tem, a boa mente que você tem, a boa voz que você tem, os braços fortes, as pernas fortes. Você hoje tem a oportunidade de servir a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, servir a Deus com alegria, adorar ao Senhor com tudo que Ele já te deu. Não é o tempo oportuno, hoje não é o tempo oportuno. Se ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração, dê lugar para que o Espírito Santo faça em você um servo, a morada, e a obra de Deus seja beneficiada pelo seu talento. Tempo. Mas nos apegamos a uma segurança falsa. Não, eu vou no culto e volto, tá bom demais. Eu canto no grupo lá, tá ótimo. Eu cheguei aqui e vi os meninos correndo aqui, tirando caixa, colocando caixa, para melhorar o som da igreja. Eu sei que eles é maduro aí, não vão receber essa glória para eles não. Mas a gente vê. É coisa que eu não consigo fazer porque eu não entendo de som. Mas eles entendem. Então, às vezes o irmão vem aqui, mexe numa luz. É necessário se fazer isso para o bem da obra de Deus. Outro vem aqui, limpa. Irmão, tudo que se emprega na obra de Deus, Ele, o Senhor, é justo e está vendo toda a sua obra. Não espere gratidão e nem recompensa de mim. Sou falho, pecador. Eu até peço assim: não ache que eu sou exemplo para vocês. O exemplo da igreja é Jesus Cristo. Sempre fez e nunca lançou em rosto o que fez para ninguém. Você já imaginou Jesus lançando em rosto o perdão que nos distribuiu? Olha, eu vou te perdoar hoje, mas é só hoje, viu? Não faça de novo não. Você já pensou isso? Mas Ele perdoa por misericórdia. Não é por mérito seu não, nem meu não. Então, tempo de plantar, é tempo de chorar e tempo de rir. Quantas pessoas estão chorando agora? Mas tem outros rindo. Porque o tempo para um não é igual para outro. O tempo não é igual para todo mundo. Mas está uma pandemia, mas está tendo party, está tendo pessoas fazendo churrasco, mas tem pessoas chorando agora que não pode nem sepultar o seu parente com uma dignidade de um velório, porque não pode ter velório. Veja como o tempo é diferente, mas todo o tempo é de Deus. Nada Deus fez errado. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Olha, alegria, casamento,
alegria, tristeza, compra, venda, abrange a totalidade da atividade humana. Todos nós participamos disso. Casamento, alegria, tristeza, comprar, vender, possuir, não ter. Isso é da vida humana. Isso quer dizer exatamente que o tempo é curto, é transitório e está destinado a passar. Nós não esperávamos o que está acontecendo agora. A humanidade talvez não estava preparado, mas veio. Muitos dizem que nós vamos sair dessa situação melhor, mas a gente olhando para a humanidade, para nós mesmos, vendo que somos os mesmos, que não mudou nada em nós. Continuamos os mesmos ingratos. Olha, a humanidade, ou o ser humano só muda quando ele dá lugar, quando ele deixa que o Espírito Santo de Deus o conduza à mudança. Quando o Espírito Santo de Deus começa a encaminhar ele a Cristo, porque ele começa a ter a natureza de Cristo. Tem muita gente que com essa pandemia, as máscaras, eu até estava conversando com o pastor Ian, as máscaras só veio mostrar quem ele era, ou quem nós somos. O abraço que nós estamos negando agora porque não podemos abraçar, isso já acontecia antes, porque muitas das vezes nós abraçamos por formalidade, um abraço falso, frio, um abraço que não tinha ali nenhum calor humano de amor. Esse abraço está nos faltando agora, mas já nos faltava no passado também. A igreja do Senhor Jesus deve ser o exemplo de Cristo. O que nos falta é exatamente o exemplo de Cristo. Ser exemplo de Cristo é mostrar Cristo como cabeça. A igreja precisa mudar essa rotina que nós vivemos. Vem o culto, volta para casa, vem o culto. Não, o culto tem que ser um lugar onde a grandeza de Deus é exposta por gratidão do coração, pelo amor que nós temos pelo seu perdão, pela sua misericórdia, a crença no perdão, mas a glória de Deus ela tem que ser mostrada na nossa vida, aonde nós estamos, aonde nós vamos, nós temos que mostrar como Cristo é maravilhoso, e por isso nós somos adorador. Aonde nós vamos, nós adoramos ao Senhor com a nossa atitude. E não precisa estar escrito na testa de ninguém, irmãos, sou crente. É essa atitude que Jesus está dizendo: sois as minhas testemunhas, porque eu testifico do Pai. Então quero que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. O que nós estamos apresentando como testemunha de Cristo aqui? Nessa quarentena agora, a gente vamos ver quantas pessoas não vão voltar mais para os cultos. Quantas pessoas estão desejando voltar? Quantas pessoas agora sentiu sede do que é estar na casa de Deus, ou vir ao culto? Irmãos, Jesus diz assim, não ameis o mundo, e nem o que há nele. Não é um mundo físico, que nós todos necessitamos dele para viver. Todos nós somos mundanos, nos vestimos como mundanos, comemos, vivemos no mundo, porque o mundo é de Deus. O que o Senhor está dizendo, não ameis o mundo, embora continuemos vivendo no mundo, não é necessário rendermos aos seus deleites, aos seus prazeres. O mundo pecaminoso nos amoldar, nos formalizar, ou ter a forma do mundo em nós. O erro que nós cometemos
de ser amigo do mundo, é quando nós amamos o que o mundo oferece, o que o pecado oferece, nós continuamos amando isso, continuamos gostando disso, e não queremos nos afastar disso. Aí o Senhor falou, é tempo de afastar, é tempo de afastar disso. Não é afastar do irmão, não é odiar o irmão, e nem o meu familiar, e nem o meu parente, é odiar o que é desagradável a Deus. Aí o Senhor vai dizer, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque é impossível que alguém ame dois senhores. É impossível que alguém esteja no amor de dois senhores, um vai se aborrecer. Então é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ter a grandeza de Deus na nossa vida. Nos falte tudo, como disse Abacuque, nos falte o leite, nos falte a comida, nos falte a manteiga, nos falte o mel. Estou falando de comida, estou falando de bem material, mas que não nos falte o amor, a grandeza e a gratidão a Deus, de dizer todas as coisas o Senhor tem feito para o bem daqueles que espera, que guarda. O Senhor é meu pastor, nada me falta, porque nele eu descanso. Paulo vai escrever em Gálatas, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não faço mais parte disso. Fui crucificado, quer dizer, crucificado, eu morri para o mundo. Não é o que nós fazemos com o sentido do batismo? Quando batizamos, está dizendo, publicamente eu estou aceitando, publicamente a partir de hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando a gente fala do batismo, as pessoas acham que estamos falando, inclusive nós vamos ter algumas mudanças em relação ao batismo aqui, tanto na mocidade como em qualquer outro membro da nossa igreja, porque o batismo é essencial, é o que acontecia com a igreja primitiva. Pode olhar, em seguida de todos os crentes da igreja primitiva receber Jesus como Salvador, a primeira coisa que fazia depois era batizar, era o batismo nas águas. Porque a necessidade do batismo das águas é dizer, eu estou publicamente dizendo a todos que recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma, que a partir de hoje não há outro Senhor na minha vida, que a partir de hoje a minha vida está entregue a Ele, eu vou servi-lo, eu vou amar, porque Ele me perdoou daquilo que eu não podia de maneira nenhuma ser perdoado. Ele me perdoou, o pecado que eu fiz foi agravante, mas Ele não levou em conta o tempo da minha ignorância. Tempo de se afastar do pecado. Agora é o tempo oportuno, tempo de se agarrar a Deus, ao nosso Senhor, né? Todo tempo debaixo do sol tem um propósito, irmão. Mas nós somos crentes, não podemos passar por isso. Nós podemos passar e vamos passar. Mas o crente não pode ficar enfermo. Quem foi que disse isso? Mas o crente não pode ser pobre. É mentira. Mas o crente não pode ficar desempregado. O que mais vai ter crente desempregado? Mas eu estou em pecado. Você não está em pecado. Foi a consequência do que está acontecendo. Então, das consequências do mundo, nós não estamos livres. Todas as consequências que acontecem no nosso país ou na política vem sobre nós somos cidadãos terrenos. Nós temos a pátria celestial, essa nós aguardamos, por isso que nós temos que estar firmados na graça, por isso que nós não podemos deixar o nosso Senhor, por isso que nós temos que continuar servindo, adorando, a gratidão tem que estar no nosso coração todos os dias. Quando Paulo diz orar sem cessar, Paulo está dizendo, ore quando você for dormir, agradeça a Deus, e depois que você dormiu, levante e agradeça, porque você dormiu e levantou, tomou café da manhã, obrigado Senhor, almoçou, obrigado Senhor, veio à casa de Deus, obrigado, andou, obrigado. Quantas pessoas não podem andar?
O que nos falta é gratidão, é amor a Deus. Nós dizemos que amamos, mas negamos com as nossas obras. Eu amo a Deus, eu sou o maior amante de Deus. Mas quando Deus diz, e por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? E a primeira coisa para a nossa atitude, para nos apontar quem somos, é quando nós fazemos alguma coisa. Queremos que as pessoas vejam que nós fizemos. Queremos ser elogiados. Faça para que Deus se agrade. O único que pode nos... Por isso que Paulo está falando, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. E o que gloriar na cruz de Cristo? É saber que aquele sacrifício é um sacrifício perfeito, um sacrifício de amor. Crucificado com Ele. Para os que morreram para o mundo, foi crucificado com Cristo. Sua vida já não é muito mais preciosa para você aqui. Não estou dizendo que os irmãos não têm que procurar trabalhar. Não estou dizendo isso aqui, que tem que ter uma faculdade. Não estou dizendo isso aqui, que tem que ter uma moradia. Não estou dizendo isso aqui, que tem que ter as coisas terrenas, porque acabei de falar, casamos, nos alegramos, temos tristeza, compramos, vendemos, são a totalidade da humanidade. Nós vivemos no mundo, mas isso não pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Por isso Jesus diz assim, os que constroem na rocha, é aqueles que fez uma base sólida em Deus, porque quando vinham as tempestades, eles não estão dizendo, bateu a tempestade na minha vida, bateu a situação difícil, Senhor, o Senhor não está vendo que eu sou crente não, o Senhor está ouvindo, e daí? Em que você é melhor do que o descrente? Só uma coisa nos torna diferente, irmãos. Uma coisa nos torna diferente, é o perdão que nós recebemos e valorizar esse perdão. Não pense que recebeu o perdão, esqueceu de valorizar, esqueceu que Jesus lhe perdoou na cruz do Calvário, esqueceu que Jesus disse, ainda que a intensidade do seu pecado fosse mais vermelha do que a escarlate, eu tornei ela também uma intensidade mais alta do que a neve, pela santidade do Senhor. Tempo de refletir. Está na hora de nós refletirmos o que queremos fazer com o tempo que nos é curto, transitório, passageiro. Podemos estar aqui agora e daqui a 5 minutos não está mais, atingido por uma enfermidade. Outro dia eu vi o Márcio colocar na sua página luto. Colega dele, conhecido, amigo, parceiro de muito tempo, infelizmente foi acometido dessa enfermidade e já não está mais conosco. Está vendo a brevidade da vida? Nós gostamos da luxúria, nós gostamos de que a vida nos proporcione coisas maravilhosas para que... Aí Jesus falou, tudo isso passa, uma geração vem e outra geração vai, e assim sucessivamente, mas a terra permanece para sempre, e os que confiam no Senhor, os que entregou os seus caminhos ao Senhor, os que fizeram uma base sólida no Senhor, tudo pode passar, mas eles continuam crendo, esperando e confiando. Um dia eu deixarei essa terra para ir para um lugar melhor que o Senhor já nos tem preparado. Isso aqui passa, irmão, mas a nossa vida tem que estar centrada em uma coisa: o Senhor em primeiro lugar. Em tudo que nós passarmos aqui, o Senhor. Nós temos visto, irmãos, que isso não é fácil. Eu não estou pregando aqui para vocês Alice no País da Maravilha, não é isso. Estou pregando o que é difícil de fazer. Nós pregamos o que é difícil de fazer. Quarta-feira nós vimos na escola dominical. Não é fácil ser um cristão, não. Cristão daqueles que querem o compromisso com Deus não é fácil. Primeiramente, o ibope é baixo. Não tem muito ibope. Não é bem visto, é o chato, né?
Ah, aquele camarada está chegando aí, é o chato, chegou. Porque você vai ver as coisas erradas e não vai compartilhar. Você não vai dar a mão ao mundo, às coisas mundanas. Vai ser diferente. E a diferença para o que nós vivemos hoje não é bem vista. Mas Jesus diz assim: está em mim e eu estarei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligado na videira, nós, cristãos em Cristo, podemos não ser um ramo muito bonito, muito frondoso, ter muitas folhas, mas precisamos estar ligados em Cristo, porque as arestas, aquilo que é desagradável, aqueles galhos sequinhos, o Pai vai vindo podando, vai vindo cortando, e quando Ele corta, nasce um galho novo. Sabe para quê? Para dar fruto. A igreja do Senhor está ligada em Cristo, ela dá fruto. Você é um ramo, e um ramo produz fruto. Aí está a maior evidência de que Deus está na igreja ou no crente, quando ele produz fruto. Que Deus nos abençoe, para que possamos aproveitar o tempo que temos. E cada um tem tempo, cada um tem oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar sem você fazer algo agradável a Deus. Aproveite a sua juventude, suas forças que você tem, o que você faz de melhor na obra de Deus, continue fazendo e melhore. Você não precisa pregar do jeito que eu prego, não precisa ensinar do jeito que o pastor Iong ensina, mas você precisa fazer aquilo que você sabe fazer. Ah, mas a irmã cantou aqui, ela canta muito bem, ela canta muito bem, mas é ela que canta desse jeito. Se você canta desafinado, né? Mas cante. Tá bom? Eu tinha um colega que ele dizia assim: irmãos, o curió canta, o canário canta, mas a curruíra também canta. Não canta como canário. Você já viu o pardal? Não tem valor comercial, mas canta. Quer dizer, todos que têm fôlego, louve a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e que a igreja se desperte para esse momento. Esta é a palavra do Senhor. Fiquemos de pé para agradecermos ao Senhor. Eu quero chamar o pastor Ione, quero fazer a oração final. Vai estar orando pelo término, e em seguida nós estaremos ministrando a bênção apostólica e finalizando em nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Ouvimos uma boa palavra hoje neste culto de doutrina, né? E o texto base, ele fala de um princípio e de um fim, né? Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer, há um tempo de amar, há um tempo de odiar, tempo de paz, tempo de guerra. A questão é o que nós fazemos nesse ínterim, entre esse princípio e esse fim. O próprio escritor de Eclesiastes diz que é um dom de Deus, a maior bênção que pode haver para o homem é ele desfrutar de todo fruto do seu trabalho, fazer as coisas de modo que ele se alegre naquilo que faz, e isso é a sua porção. E como o Senhor Jesus disse: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Se você vive para a glória de Deus e cumpre a sua vontade, haverá um gozo na sua alma, e não uma sensação de frustração sobre o que eu fiz nesse período. Sempre vivi pensando no futuro, esquecendo o presente, e esquece que o presente foi o futuro de alguns instantes atrás. Então vamos refletir nessa palavra e vivermos para a glória de Deus, e nesse ínterim, entre um extremo e outro, frutificarmos, como disse o nosso pastor. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por esta palavra, por este alimento espiritual, por este banquete, Pai, que o Senhor nos ofereceu através do teu servo, ó Pai.
Que este alimento nos dê forças para caminharmos, que nos fortaleça nosso espírito, Senhor, para que possamos caminhar por mais um tempo nessa jornada, meditando na Sua lei, meditando na Tua palavra. E quero pedir agora, Senhor, que abençoe, Pai, todos aqui presentes. Abençoe, Senhor, todos os que nos acompanham nessa live, nessa transmissão. Que a Tua palavra, Senhor, tenha alcançado os corações e que a Tua mão de poder, a Tua misericórdia, a Tua graça alcance a todos eles, Senhor. Entrando com providência, Senhor, naqueles que precisam, que estão com necessidades, ó Pai. Que a Tua mão esteja alcançando também, Pai, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Que esteja alcançando aqueles, Pai, que estão angustiados e preocupados e sofrendo, Pai, em função dessa pandemia e tantas coisas que estão acontecendo. Que a Tua paz alcance, Senhor, os corações, sabendo que o Senhor é Deus e está no controle de todas as coisas, ainda que nós não entendamos. Nós estamos aqui elevando a Ti o nosso clamor, elevando os nossos olhos a Ti e depositando em Ti todas as nossas confianças, toda a nossa confiança em Ti, sabendo que o Senhor é galardoador dos que o buscam e que guarda e protege todos que esperam em Ti, ó Pai. Abençoa ricamente a todos, ó Deus, e leva, Pai, esses poucos que aqui estão presentes, em segurança e tranquilidade para o conforto dos seus lares, ó Deus, meditando, que eles estejam meditando na palavra que foi divulgada, anunciada hoje através do Teu servo, Pai. Abençoa ricamente, ó Deus, a todos também que nos acompanham, que todos estejam, Senhor, sendo abençoados ricamente, segundo a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam presentes na vida de todos, e todos digam amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Vão em paz, que o Senhor abençoe.